Salve clã! Nós vamos fazer hoje uma... Salve clã! Nós vamos fazer hoje um meta report da preliminar de inverno da Europa. E o convidado para isso hoje será o Luiz SD, jogador também da Black Dragons e analista do nosso time. Tranquilo, galera? Bora fazer essa análise aí. Beleza? Nós estamos trazendo hoje aqui as principais listas dos principais jogadores e algumas listas também um pouco inusitadas. No final nós vamos fazer aquela brincadeirinha de quem a gente aposta e nós temos uma surpresinha dessa vez, coisas que não aconteceu nas outras qualifies e preliminares da Europa antigamente. Vamos começar aqui pela lista do Stansifka. É um excelente jogador de Renolock, costuma pegar lenda quase todo mês de Renolock. E não poderia deixar de fora, ele trouxe o Renolock para a line dele. Ele trouxe o Renolock, o Agrojade Shaman, o Pirate Warrior e o Renomage. Renomage que está muito presente na line dos outros jogadores. Temos também o Talerut, que é um streamer muito famoso ultimamente. Ele começou a bombar muito as streams dele, fazendo streams com sequência até de 15 horas, 12 horas, pegando lenda nos 3 servidores e até tryhardando o High Legend deles, chegando a momento de estar top 1 em um do top 5 em outro servidor e top 3 em outro servidor. Ele também conseguiu se classificar muito bem, até com uma certa facilidade, tá? E ele trouxe o Miracle Rogue, um dos decks que ele mais usou na ladder em todo esse momento desse tryhard dele. O Pirate Warrior, outro deck também que ele usou bastante. O Jade Shaman e o Renomage. Percebem-se que Agro Jade Shaman, Pirate Warrior, Miracle e Renomage é uma tendência entre os jogadores, tá? O Renomage às vezes sendo substituído pelo Renolock. É uma composição que a gente chama de Exódia. O Miracle, o Agrojade Shaman, o Pirate Warrior e o Renomage, algumas pessoas colocando o Renolock. Certo, Luiz? Eu acho que a gente pode considerar o Exódia com o Renomage, com certeza. O Renolock às vezes entra junto com o Mage, né? Sim, quando o pessoal tenta criar alguma composição um pouco mais control, e aí depende do formato e da tech card do Renomage, ele tenta casar com o Renolock, que são decks que costumam não conversar muito bem dentro de uma mesma composição, porque as suas good matches e bad matches acabam não sendo sinérgicas. Por exemplo, o Renomage ele costuma ter dificuldade contra o Dragon Priest e facilidade contra o Miracle Rogue, e o Renolock já ao contrário, ele tem dificuldade contra o Miracle Rogue e facilidade contra o Dragon Priest. Isso atrapalha um pouquinho na hora dos bans, então assim, não é muito comum a gente ver um jogador levar os dois decks, a não ser que seja uma composição tentando sniper mais os agros, e aí são os decks mais tecados e mais direcionados para esse propósito. Com essa proposta de derrubar os agros dos campeonatos, nós temos dois jogadores muito famosos pela galera. O Thais, devolva meus packs, Thais. Brincadeira, eu não apostei no Thais, mas teve uma galera que apostou. E o Pavel, o atual campeão mundial. Todos dois trouxeram Renolock e Renomage para completar a sua lineup de sniping agro. O Pavel trouxe o Renomage Renolock, o Agro Pirate Warrior e o Agro Jade Shaman. O Pavel ele entendeu que com o Xamã e com o Pirate ele vai bater de frente com os outros agros, que normalmente são o próprio Xamã e o Pirate, e o Renolock e o Renomage para poder ter um desempenho melhor, mais forte ainda contra o agro direcionado. O Tide também apostou na mesma estratégia, ele levou o Pirate Warrior, o Agrojade Shaman, o Renomage e o Renolock. Umas observações importantes aqui sobre a lista do Thais e curiosa é que o Thais realmente tecou bastante para enfrentar o Xamã e o Pirate, utilizando inclusive Harrison Jones e Gosma juntos, tanto no Renomage quanto no Renolock, tá? O Pirate dele também trouxe um agente Hoss Rider, o Cavalgante Argentio, que é muito bom em trocas favoráveis e brigas pelo board, para ter uma interação um pouquinho melhor ainda na hora de definir as partidas e derrotar os agros. Todos dois optam pela versão do Renomage sem combo, né, para trocar por peças anti-agro, né? Por exemplo, a Pulsão Vulcânica e mais Control-Tech, no caso do Thais. É uma escolha interessante. O que você acha dessa escolha, Caio? Eu acho que eles tentaram direcionar bastante o propósito da line. Se é para ganhar de agro, eu vou tirar a proposta do combo e botar mais coisas ainda, mais tech cards
pra fortalecer o desempenho contra o agro. Porque os decks agros hoje, tanto o Jade Shaman, o Pirate Jade Shaman e o Pirate Warrior são decks implacáveis. Se curvar muito forte, fica difícil para qualquer controle. Tem gente correndo na mão no turno 4, turno 5 para pirata. Então ele realmente não precisa só do Reno para ganhar o jogo. Ele precisa remover na 1, remover na 2, remover na 3, remover na 4, remover na 5 para na 6 fazer um Reno quase morto, mas começando a ganhar o board. Então ele precisa dessas tech cards para ele quebrar uma arma, para ele congelar um board, para ele matar uma criatura. Tanto o Leroy quanto o Manipulador Sem Rosto, vindo na mão, poderia comprometer um jogo ganho por você ter um Reno na mão também. Então ele trocando isso por remoções, ele facilita que ele chegue no Reno e consiga executar a proposta dele. A entrada de 2 quebradores de arma do Tyges, né? Ele usa o Harrison e a Gosma nas listas dele. Ele tira o slot do Imperador Torisan. O que você acha de dois quebradores de arma, sabendo que as listas são abertas? Ou seja, ele não vai tirar vantagem no fator surpresa. Então, quando você tem a lista fechada, você tem o fator surpresa. Mas quando você tem a lista aberta, você tem o fator jogar em volta, medo. Se você deixar um deck tempo como o Pirate e como o Xamã, tendo que se precaver de uma segunda remoção de arma, faz com que impacte muito o baralho em tempo. Porque se ele não jogar em volta e tomar, ele vai ser punido, e se ele jogar em volta, ele também perde tempo. E às vezes os Renos só precisam disso, de tempo, para poder executar o Reno de uma forma garantida, remover o board e ganhar o jogo daí pra frente no valor. Então acaba sendo o ideal. O Harrison no Reno Lock é uma coisa que precisa se tomar cuidado. Por exemplo, se ele quebrar uma arma no momento errado, ele pode acabar queimando carta e pode até queimar o próprio Reno. Então ele tem que ficar muito ligado na utilização dos recursos. Quem sabe até utilizar os recursos um pouco mais rápido do que o normal, para se manter com a mão saudável, de uma maneira que o Harrison não milhe carta dele. Eu vi o Tai jogando algumas partidas e ele teve que jogar cartas no board simplesmente para não ser milado, para poder fazer um Bran, um Casacos, para poder conseguir fazer as cartas de valor mesmo. Teve que jogar mais de Control Tech em campo e tudo mais. Na contramão dessa proposta, a gente tem alguns jogadores como o Two Beers, trazendo uma line um pouco interessante e inusitada, inclusive tendo o Hunter. A proposta dele, ele fez uma leitura de jogo, uma leitura de field, onde ele entendeu que muitos jogadores levariam decks anti-agro, e ele levou decks anti-control, com bastante deck cards agressivas para derrotar o control, como por exemplo o Valentão em todos os decks dele, para poder fazer o valor da moeda. Um Miracle bem mais consistente, né? Ele tira a power play do coin para poder reforçar o que tem drop de bicho mesmo, né? Para ganhar mais tempo de jogo. Vem de Jade Druid, que é muito bom contra Renomage, principalmente Mage, né? E em Tomb, no Priest, abre mão da maioria dos drop 1 do baralho. Sim, ele tá tentando levar pelo valor. Então é muito cruzamento de match. Se ele pegar os jogadores que estão com as lines mais reforçadas contra a agro, ele vai sobressair sobre esses jogadores. Mas se ele pegar alguns jogadores que estão full Smork, ele vai se complicar bastante, como é o caso do RDU. O RDU trouxe uma line extremamente agressiva, quem sabe a line mais agressiva da classificatória de inverno. E aí, Luiz, passa um pouquinho da line dele pra gente, por favor. O RDU ele trouxe um guerreiro pirata, um rogue pirata, um xamã agro e um tempo mage. Tempo mage com Antônidas. E o Valentão, né? O Valentão também está presente no tempo mage do RDU, né? O Valentão ficando mais presente no meta do que há 2 semanas atrás, né? Lembrando que o RDU utilizou uma composição bem parecida com essa, na verdade essa mesma composição, só que com uma outra carta de diferença, para ganhar um Open, que ajudou a classificar ele também para poder disputar essa Qualify. E ele já está acostumado com essa line-up, ele está acostumado a jogar com esses decks e com esse tipo de arquétipo de baralho. Então é um jogador que é uma das apostas do pessoal nessa Qualify, mas que tem muitos outros jogadores renomados, como o Oi, como o Life Coach. Life Coach, por exemplo, que está trazendo o mid-range já de Shaman, ele que é um dos criadores dessa lista do Jade nova, mid-range, que se popularizou na ladder. Ele foi um dos primeiros a desenvolver essa lista.
o Miracle Rogue com Shaco, ele que também foi o primeiro a colocar Shaco no Rogue, o Renomage e um Jade Druid. Então ele vem com uma line-up que tem um pouquinho mais de dificuldade contra a agro e tem uma facilidade muito grande em pegar os controles, tá? O Jorge C, que ano passado participou de 2 Qualifies e mais a Last Call, ele trouxe decks como Renomage, Renolock, Jade Druid, por exemplo, e ele é um dos especialistas aí conhecidos como pelo Freeze Mage, e o pessoal brinca dizendo que ele dá aula de Freeze Mage. Então ele é um jogador que provavelmente vai ter um bom desempenho com o Renomage também. Nós vamos ter uma surpresa muito agradável nessa Qualify. Normalmente ela é do servidor europeu, ela é para as pessoas que moram na Europa, e com isso nós vamos ter o primeiro brasileiro jogando a Qualify na Europa, que é o Celtic Guard. Ele foi morar recentemente lá na Europa e conseguiu converter tudo, ajeitar a parte da documentação de mudança e tudo mais, e ele se classificou, ele conseguiu um resultado excelente já desde o primeiro mês na ladder, pegando o top 25, e aí ele conseguiu ir para a Qualify. Com isso ele vai representar o Brasil na Qualify da Europa, e com certeza é a minha torcida. Para mim, quem eu tô torcendo, o número 1 da torcida vai ser o Celtic Guard. Para você, Luiz, vai torcer para ele, ou tem algum jogador que você é muito fã, que você vai acabar torcendo mais do que o Celtic? Não, eu vou torcer pro Celtic, não consigo. O Celtic é um cara muito legal e ele vai representar a gente e dobra a nossa chance de ter alguém no Mundial, né? Porque a gente tem 2 qualifies agora e a torcida forte pro Celtic, acompanhar muito ele, bastante. Ele tá levando a line que ele, muito parecido com a que ele ganhou o Open, né? Ele ganhou o Open com uma line muito parecida com essa. O Open que ajudou ele a classificar, junto com aquele top 25, muito bom que ele fez também. Ele vai na linha do RDU, né? A linha bem agressiva, né? Um Tempo Mage. E ele vai com um Rogue que você gosta muito, né, cara? Como? Village the Ground. Sim. Hoje é uma tendência muito utilizada, tá começando a popularizar um pouco na ladder, mas principalmente nos campeonatos, a galera levar o Miracle Rogue com Beneath the Ground debaixo da terra. Por que isso? O Beneath the Ground, pra quem não sabe, ele complica os decks renos, pois ele coloca 3 Nerubianos no deck do oponente, fazendo com que desative o Casacos e o Reno. E o Miracle, por ser um deck muito explosivo, às vezes você consegue potencializar uma play de Questing, Prep, Beneath the Ground, Conceal, vai. Na volta, toma um dano muito alto, passei pra você, e aí você não pode fazer reno, você não consegue remover o Questing, e aí você não tem o que fazer a não ser conceder. Ele tá seguindo para essa linha de raciocínio, que é o que muitas pessoas estão fazendo. Até por isso também o uso do Tempo Mage, que é um deck muito agressivo contra os decks renos, porque explode facilmente com as criaturas nos primeiros turnos, coloca num range onde tá morrendo, tá sempre sendo ameaçado pelos danos da mão, pelos bursts, seta de gelo, bola de fogo, fazendo com que o reno caia às vezes um pouquinho mais cedo do que tem que cair, e depois que ele cai, você consegue agressivar uma quantidade de dano muito alta, principalmente com os danos da mão, após tomar as remoções, e continuar chegando no letal. Então a composição dele é bem cinética nesse ponto, o Debaixo da Terra acaba conversando com a utilização de um Tempo Mage na line dele, e aí o que dá todo sentido, e ele acaba tendo bastante chance, porque pelo nosso olhar aqui, renos são decks que não faltam no campeonato, então se ele for esbarrando contra muitas pessoas que tem reno, a line dele tem uma chance de sinergia acabar indo bem. Gameplay a gente confia que ele tem para conseguir botar esse plano em prática. O Celtic, ele é muito bom de Tempo Mage, né? E a lista dele leva o Imperador e o Imperador Sun e o Antônidas para reforçar contra Reno mesmo, né? Fazer mais bola de fogo para bustar o oponente o máximo possível. Pra gente poder chegar ao final aqui, não dá pra gente falar de todos os jogadores, tá? Vamos chegar no número de 80 jogadores, não dá pra gente falar dos 80, mas vamos deixar aqui algumas line-ups, alguns decks curiosos. Falar bem rápido do Two Beers, né, que a gente até comentou. Ele leva um Hunter, a gente vai deixar a maioria dessas listas disponível pra vocês, tá? E ele tá levando um Jade Druid com 2 multi, um Hunter Nezote com praticamente 100 os drops mais baixos, tá? Também debaixo da terra no Rogue, e 2 Entombes e Ragnaros no Priest. E acabar com o Rift.
e Cabal Courier. Então, assim, ele realmente quer ganhar dos decks controles. E levando nessa linha também, a gente tem algumas outros decks engraçados, como o Xamã Control, que é um jogador mesmo que tá com o Xamã Control. É o Safeglass, né? O Safeglass ele tá com uma line full control. Ele vai com Renomage, ele vai com o Control Shaman, bem Control Shaman mesmo, com Halazael, e Control Warrior e Renolock. É o full controle. São jogadores assim que a gente quer que esbarrem o caminho do nosso Celtic Guard. Esses caras vão ter um pouco de dificuldade. Seguindo a linha mais control, a gente tem o Winher, que também está de Renolock, Renomage, Control Warrior e Xamã Control. Só que as listas deles são bastante inusitadas, esse eu quero ver em ação. Por exemplo, o Guerreiro Control dele tem o famoso Príncipe Malquezar, adorado pela galera do rank 15, rank 20. Ele tá levando o Malquezar, esse aí não quer jogar não quer perder para Control, usa Double Gorehal, tá? O Uivo Sangrento. O Xamã Control dele leva Curator, Izera, Nezote, Gargagelo. Então assim, ele tá realmente não querendo perder para Control, usa 2 Escaravelho Adornado para poder fazer discover do que ele precisa. No Renomage dele, ele usa armadura animada, aquela custo 4 que você só pode tomar um dano de cada vez para poder parar os decks combos e algumas mecânicas do Control. Então assim, ele tá realmente ultra master tecado e usa o Cru também no Renolock dele. Então assim, esse menininho estudou bastante Tech Card e resolveu agressivar bastante a utilização dela. Realmente o Winher tá sendo bem grid em apostar nessa tática de pesar bastante os baralhos para ganhar dos controles, né? E agora não deixando escapar pra gente poder finalizar algumas das partes inusitadas da nossa lista, o Boston. O Boston trouxe um Charge Druid 2016, deck bem old school, último field, e Charge Druid com 2 gigantes, com Agnarius, com Maligos, com Charge, com Barnes. Assim, me lembra muito Capitão América, né, que ficou congelado e acordou alguns anos depois. Ele deve ter ficado sem jogar algum tempo e retornou e falou assim: eu gostava tanto desse baralho, eu vou levar ele. Brincadeiras à parte, ainda é um baralho extremamente forte contra Control, mas acho que é um dos baralhos mais inusitados da gente ver, um baralho completamente do field anterior, mesmo você tendo o Jade Druid, por exemplo, à disposição. É interessante, né, porque são 2 linhas, né, ou ele estudou muito ou ele estudou nada, né. Ou ele estudou muito e viu que é muito bom, ou ele estudou nada e pegou o que ele é confiante de usar, né. Sim. E isso aí a gente só vai descobrir agora na hora lá como é que vai fazer. Vai fazer que nem aquele cara que tenta cruzar, né, e vai pro gol e fala que foi gol, né? Bem isso. Se Chutei, der certo, chutei. ele vai falar que foi tudo planejado. Então, clã, a gente vai terminar por aqui. Essas foram as listas mais rápidas que a gente pôde fazer. Não dá pra estender muito o conteúdo dessa vez, mas é só um aquecimento pra Qualify que começa daqui a pouquinho e vai passar no canal da Twitch do Play Hearthstone. Vamos todos torcer pro Celtic Guard. Coloquem aqui embaixo nos comentários quais são os jogadores que vocês acham que são os favoritos para essa Qualify, tá? Deixamos de fora alguns jogadores também muito importantes, como o Dr. Hip, como o Xixo, mas a gente vai poder encurtar e acelerar um pouquinho. Mas dá o seu like, compartilha com os amigos, dá um like lá na minha fanpage, na fanpage do Luiz, é o Luiz SD. Passa para eles a sua rede social, Luiz. LuizSDHS, né, facebook.com/LuizSDHS, e ele tá gerando um bocadinho de conteúdo lá nessa parte mais analítica aqui. Toda semana, como eu já tinha falado no meu vídeo de abertura, o Luiz ele vai participar de uma análise meta report. Vai ser um pouquinho diferente desse. A gente vai falar mais de ladder, mais dos resultados em campeonatos na semana. Só que hoje a gente não podia deixar de fora, logo começando a Qualify de inverno. Então a gente veio mais direcionado para esse ponto, tá? Então preparem suas pipocas, abram o canal da Twitch e vamos assistir, que vai ter campeonato sábado e domingo o dia inteiro. Beleza, clã? Tamo junto, tudo nosso, é nóis! Falou!